Graça e paz em nome de Jesus. Estamos nesses dias estudando Apocalipse e hoje nós chegamos no capítulo 10. O tema da nossa mensagem hoje é intervalo. Você lembra quando você estava na escola e batia o sino do intervalo? As crianças saíam comportadas, não é? Ou saíam correndo com tudo. Não esperava ver a hora de chegar o intervalo, né? Os meninos pegavam um pedaço de papel e saíam jogar futebol, as meninas brincando ali de queimada. Você já percebeu que nas nossas vidas nós precisamos de intervalos? Se a gente caminhar numa toada só, a gente acaba desfalecendo. Nós necessitamos de intervalos, lacunas, obrigado, irmão, nas nossas vidas. Nós vamos ver esses 11 versículos aqui com o coração aberto para usar a nossa imaginação e para que o Espírito Santo fale conosco. Existem partes da Bíblia que nós não entendemos e Deus não revela. Então nós precisamos olhar para aquilo que Deus está revelando. E esse texto aqui tem partes que há muita especulação. Inclusive um pastor brasileiro famoso foi para os Estados Unidos pastorear uma igreja, tinha programa na televisão, e ele acabou escrevendo um livro onde ele dizia que ele foi arrebatado e Deus havia dado o que estava escrito nesse livrinho. Ele foi mandado embora da denominação, infelizmente, não é? Eu creio que ele não estava assim com desejo de blasfemar, mas existem coisas que nós precisamos tomar muito cuidado, porque se Deus não falou, a gente pode e corre um sério risco de estar falando coisa que é da nossa alma, não é? Do nosso conhecimento, do nosso entendimento, e até podendo falar coisas do reino das trevas. Então eu convido você a irmos verso por verso para aprender o que está escrito aqui, Apocalipse capítulo 10. O primeiro personagem que aparece aqui é um anjo. E o livro de Apocalipse é o livro que mais aparece esta figura, não é? Muitas vezes esquecida por nós, mas que por toda a história da humanidade nós vemos a atuação dos anjos de Deus. Sabemos, infelizmente, que 1/3 resolveu acompanhar aquele que caiu e caiu junto, o diabo, Satanás. Mas existe, no mínimo, 2/3, o dobro, se Deus não criou mais, nós não sabemos. Então existe o dobro de anjos do bem, anjos que continuaram firmes com Deus. Vi outro anjo forte. Eu fiquei pensando, né, anjo forte. Quando nós vemos algumas das atuações dos anjos lá no Antigo Testamento, a gente vê que eles são fortes, desbaratando o exército de milhares do exército inimigo. Então, aqui coube a Deus, ao Espírito Santo, deixar a marca de que este anjo aqui é forte. Eu não sei você na sua infância, quem tem um berço religioso, principalmente as nossas mães, nos ensinavam a orar pelo anjo da guarda. Quantos aqui? Anjinho da guarda, meu bom protetor, guarda minha alma por nosso Senhor, não é? Então havia uma consciência
certa ou errada, existia uma consciência da presença desses seres. E a gente costuma dizer que todas as crianças, principalmente as crianças, né? Se não fosse o anjo de Deus, viviam raladas, quebradas por aí. Mas a realidade é que ali em Hebreus fala de anjos que são o quê? Ministradores, ou seja, eles estão ao nosso serviço. É bom saber disso, não é? Que Deus coloca anjos para nos proteger. Eu lembro que um dia, vindo ali do Boni, naquela curva, estava eu e a minha família, e literalmente um caminhão veio em cima de nós ao fazer a curva. Nós clamamos e sentimos como Deus, os anjos de Deus, segurando aquele caminhão para não bater em nós. E um dia com o Daniel, indo por essa estrada para a sede, tem umas curvas e uma subida ali, e a gente estava com o Fiat, e numa das curvas, um veículo. O Daniel, meu filho, lembra, Dani? O que você fez? Ele fez, porque o caminhão estava em cima. E os anjos do Senhor. Você tem provado disso? Toda honra, toda glória, não aos anjos, ao Senhor. Mas nós contamos, porque Ele coloca esses anjos. Então aqui, João, ele vê outro anjo forte descendo do céu. Começa a imaginar aí, um anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem. Todas as manifestações de Deus têm esse aspecto da nuvem, não é? A aparição das nuvens, mesmo quando Cristo Jesus foi elevado aos céus, em meio às nuvens, com um arco-íris por cima da sua cabeça. Acabamos de ver nos textos anteriores o trono de Deus e atrás do trono um arco-íris. Então eu quero declarar aqui em nome de Jesus, arco-íris é uma criação de Deus. Não é a invenção dos homens que está sendo jogado, abacalhado por aí. É uma invenção de Deus. E aqui esse anjo vem envolto numa nuvem com um arco-íris por cima da cabeça. O rosto era como o sol, ou seja, trazia um brilho tremendo, terrível. E quando a gente começa a ver a figura desse anjo, não tem como a gente não associar a Cristo Jesus revelado em Apocalipse capítulo 1. Mas aqui deixa claro, não é o Cordeiro, não é Jesus, mas é o anjo. E eu fico pensando, isso é coisa da minha cabeça. Talvez seja a figura que nós vamos ter lá no céu, porque seremos como Ele. O rosto era como o sol e as pernas como colunas de fogo, demonstrando poder. Colunas de fogo. O verso 2 começa a falar o que esse anjo veio fazer aqui. E tinha na mão um livrinho aberto. Um pequeno livro aberto. Quando fala do livro aberto, fala da possibilidade de conhecer o que está ali dentro. Esse livro está aberto para o conhecimento. Conhecimento de quem? Nós já vamos ver. Pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. É uma posição, uma postura de tomar posse, de se assenhorar de toda a criação aqui do planeta Terra. O pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Imagina a postura desse anjo e João vendo tudo isso. E bradou em grande voz, como ruge um leão. Leão também fala de poder, de autoridade, não é? Quando o leão ruge, os demais animais se calam. Eu vi uma cena na internet, né, de um leão que foi beber água e veio um crocodilo desses gigantes
E o crocodilo ficou ali e o leão começou a rugir. E o crocodilo foi, não é? Literalmente enfiando o rabo entre as pernas e ficando quietinho. Mas aqui está falando de um rugir muito maior do que esse animal terrestre. Como ruge um leão. Já viu? Ó? Barulho, né? Se ouve de longe, distante, distante. E quando bradou, desferiram os 7 trovões as suas próprias vozes. Quando o anjo bradou como um leão, foi liberado, foi desferido 7 trovões as suas próprias vozes. 7 trovões as suas vozes. Ah, como eu gostaria de saber o que essas vozes estavam dizendo. Verso 4, logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever. Então se coloque ali na posição de João. 7 trovões as vozes. Aí eu vou anotar, não é? Eu vou anotar aqui cada uma delas. E quando eu fui escrever, mas ouvi uma voz do céu, aí vem uma voz lá do comando, do alto comando, dizendo: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram e não as escrevas. Nós não sabemos o que é. Deus resolveu não revelar a mim nem a você. Ele é Deus. Eu fico imaginando o desejo de João de anotar. Você já anotou assim, né? Quando você está anotando uma coisa importante, não é? Anotando uma pregação e você está anotando, o pregador fala outro ponto, não é? Ontem aconteceu isso comigo. Eu estava numa reunião dos pastores, tinha uma pastora que deu um testemunho muito forte, muito pesado, e eu estava anotando, aí perguntei, pastor, o que ela falou? E ele também, mas graças a Deus ela repetiu e eu pude anotar novamente. E as mulheres anotando receitas, não é? Como mulher gosta de anotar receita, né? Tem receita que nunca vai fazer, mas anota, não é? Anota e corre, anota, e se errar uma coisa pode dar errado. Então João, eu vejo ele com esse desejo de anotar o que os 7 trovões, as vozes ali estavam dizendo. Mas Deus falou: guarda em segredo. Guarda em segredo. Queridos, eu quero tirar uma lição, uma aplicação aqui para nós. Tem determinadas coisas que nós precisamos aprender a guardar em segredo. Hoje, não é? A mídia, a pessoa coloca lá, eu não sei, eu acho que eu sou da velha geração, mas a gente vê cada coisa, né? O casalzinho ali dando beijo apaixonado na esposa. Na minha época a gente fazia essas coisas reservado, né? Não precisa mostrar para ninguém. E a pessoa abre o coração, e tem intriga, e briga, e aquela coisa lava, como é que fala? Lava roupa suja ali, né? Coisa feia. Então, amados, eu quero dizer para você que existem coisas que Deus fala para você. Muitas vezes, assim como João, quando Deus fala uma coisa, a gente fica com vontade de compartilhar. É normal isso, não é? Você quer contar para todo mundo, mas pergunta para Deus: Deus, é para mim? Ou é para eu abrir? Ou é para atingir outras pessoas? Porque muitas vezes Deus fala com você coisas que Ele quer que você fale. Você é um instrumento de Deus para tocar outras vidas, mas muitas vezes não. João teve o conhecimento, ele ouviu, mas Deus falou para ele. Eu não sei você, mas eu tinha, né? De vez em quando vem aquele sentimento, que parece que quando você contou um sonho, tal, deu errado. Já aconteceu com você? Daí você pensa assim, por que eu fui contar? Talvez você devesse ficar em silêncio.
Fica quietinho. Então aqui nós vemos o segredo desses 7 trovões, dessas vozes. João não foi autorizado a escrever. Verso 5. Então o anjo que via em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu. Está imaginando esse anjo forte ali na beirada, né, pisando na terra, pisando nas águas, e agora ele levanta a mão direita para o céu. E ele vai fazer uma coisa aqui. Verso 6. E jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos. Se havia alguma dúvida assim na nossa cabeça, se esse anjo é Jesus ou não, aqui cai essa dúvida. Porque Jesus, Deus, ele jura em nome dele mesmo. E aqui nós vemos esse anjo jurando por quem? Por aquele que vive pelos séculos dos séculos. Ele está jurando por Jesus, em Jesus, pelo Deus vivo, todo-poderoso. O mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe. Então o juramento não é sobre a pessoa dele. Jesus diz claramente para a gente tomar cuidado com aquilo que a gente jura, que a gente promete, com as palavras que saem da nossa boca. Muitas vezes, na brincadeira, muitas vezes ali naquele momento de descontração, a gente corre um risco de falar coisas que não deveríamos falar. Palavras que ferem, que machucam, que amaldiçoam. Especialmente os pais que têm filhos pequenos, aquela tendência, você não consegue nada, você é um burro, você é isso, você é aquilo. São maldições, são palavras que são lançadas como juramento, que vai se cumprir se não houver uma quebra. E como a gente quebra uma palavra maldita? Falando uma palavra bendita. E ele jurou sobre tudo isso, sobre o Criador que criou todas essas coisas. E qual foi a palavra que ele deu? Já não haverá demora. Nós estamos aqui no capítulo 10, no intervalo. A 6ª trombeta foi tocada. Capítulo 9 termina dizendo da 6ª trombeta e do não arrependimento daqueles que não foram mortos. 1/3 da humanidade vai ser executada. 2/3, aqueles que continuam, não rendem louvores a Deus, não reconhecem, continuam na adoração errada. E aqui nesse intervalo, então, esse anjo que veio do céu, ele declara: já não haverá demora. Irmãos, vocês têm percebido que parece que Deus acelerou o tempo? 24 horas continuam sendo 24 horas. Mas passa de uma maneira que não tem como explicar. Eu estava conversando com uma pessoa esses dias, a pessoa estava falando, mas o nosso tempo é corrido, as cidades, o trânsito, e eu falei assim, irmão, você vai lá na aldeia, passa rápido da mesma maneira. Há algo sendo gerado, há algo que Deus está executando no planeta Terra, e esse anjo, nesse tempo de intervalo, já não haverá demora. Talvez você esteja na sua vida passando um intervalo. Talvez seja um intervalo de doença, de estar acamado, de estar com problema físico, problema na alma, as emoções incontroladas, talvez no espírito, você está no intervalo, um intervalo da bênção de Deus, da presença de Deus, um intervalo de deserto.
Mas a palavra de Deus diz: já não haverá demora. Eu quero aplicar isso às nossas vidas, a esse tempo de espera, a esse tempo que parece que nunca vai acabar, que todas as coisas que acontecem de forma inesperada e segundo a nossa visão, de forma errônea. Mas Deus está no controle de tudo, Ele está governando sobre todos e sobre tudo. Já não haverá demora. Como a gente não gosta, né, de esperar, e quando a gente ouve uma palavra dessa, eu pelo menos fico animado. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, que vai trazer a voz, a sétima trombeta, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos profetas. Chegará o fim. Nós vamos ver adiante que a sétima trombeta é a trombeta que anuncia as 7 taças da ira de Deus. Ontem, junto com alguns irmãos pastores daqui de Quatro Barras e de Colombo, o pastor da igreja local deu uma palavra e eu sentado ali, eu falei: Senhor, seria tão bom que vai melhorar, que vai haver um grande avivamento, que a igreja isso e a igreja aquilo, mas quando a gente começa a ler a palavra, a gente vai vendo que cada vez o cerco está apertando mais e mais. Então, há um anúncio nos nossos dias de que o tempo está próximo. Agora a coisa vai ficar bem direcionada ao profeta, ao homem de Deus, ao apóstolo João. Verso 8: a voz que ouvi, vinda do céu, estava de novo falando comigo e dizendo: você tem ouvido a voz de Deus? A forma mais costumeira, eu diria que até mais fácil de ouvirmos a Deus é através da palavra. Você tem tido tempo com Deus? Em oração, em leitura, em estudo, em devocional, individual, não é? Que você louva a Deus, com a família. Como é difícil, né, passar por esses intervalos na vida que parece que Deus ficou mudo, parece que Deus não fala. A gente começa a ficar agitado no nosso interior, quando temos fome e sede dele. Eu creio que ele faz isso para ver a resposta que a gente dá a ele. Não em murmuração, não em questionamento, mas em desespero, pedindo socorro a ele. Vem, Senhor, fala comigo. E essa voz disse assim para João: vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo, em pé sobre o mar e sobre a terra. Deus, ele não pede, ele dá ordem. Vai e toma o livro. O livro está lá na mão do anjo, vai lá e pega. Talvez, né? A gente podia pensar assim: Senhor, mas esse anjo é forte. Vai que ele fique bravo. Irmãos, quando Deus dá a palavra, não fique com medo de nada. Nada. Agrade a Deus. Agrade a Deus. E Ele satisfará os desejos do seu coração. Vai lá, toma o livro. Ele obedeceu. Verso 9: fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Então, ele me falou, o anjo
toma-o e devora-o. Come. Não é a primeira vez que a gente vê alguém comendo, não é? Do livro de Deus. Jeremias, acho que Ezequiel também. Então, pega o livrinho e come. Eu acordei essa madrugada pensando nisso e falei, eu acho que eu vou pegar uma Bíblia e vou começar a rasgar as páginas. Coisa da cabeça da gente, você já, não sei se já pensou nisso, né? Abre a boca e te encherei, Senhor. Aí eu pensei assim, mas é muito. Isso é coisa minha, de pensar de madrugada, né? Coisa de velho. Aí eu falei, Deus, acho que eu vou fazer só no livro do Apocalipse, né? Bota ali um temperinho, mas tem que ouvir a voz de Deus mandando. Não é uma iniciativa minha, não é? Mas como eu gostaria de ouvir isso aí de Deus, vai lá, não é? Então come o livrinho. E ainda falou para ele, né, acerca do gosto. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. O salmista fala, né, que a Bíblia, a palavra de Deus, é doce como mel. Quando nós estamos alinhados ao Espírito Santo e estamos lendo a palavra, esta palavra é doce como mel. Mas existe também a parte do amargor, quando ela aponta para o nosso erro, para as nossas falhas, para os nossos pecados. Queridos, eu pensei em trazer aqui algumas interpretações, mas eu pensei bem, eu falei, não é? No mínimo, tem 4 interpretações desse livrinho, do que é esse livrinho. A mais comum é de que é a palavra de Deus. Outras falam que é parte da revelação que Deus ainda vai dar, etc, etc. Mas vamos deixar isso para lá. Vamos imaginar Deus falando através de um anjo, pega ali e come. Come o livrinho. Mais uma vez a gente vê a obediência de João. João aqui já é de certa idade. Não que eu tenha alguma coisa contra os jovens, mas quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai entendendo mais esse princípio de obediência, de baixar a cabeça e falar, sim, Senhor. Não é aquela história de quando precisa treinar-se um animal de carga, coloca ele ao lado de um mais velho, mais experimentado, que marca os passos. A gente vai ficando velho, vai acontecendo umas coisas esquisitas na gente, não é verdade? Conversando com Miriam ontem, ela citou algo que a minha mãe dizia: envelhecer dói, é difícil. E a gente acompanha algumas pessoas assim no final da vida, não é? E as pessoas chegam num ponto que começam a falar assim, eu quero morrer. Começa a perder o significado, porque já não há mais força. Nós fizemos o sepultamento do nosso amado irmão Pedrinho, e eu olhei ali ele com aquela camisa meio surrada branca, o rosto chupado assim, de tão magro, né? Enfermidade é uma coisa que machuca, né? Desfigura o ser humano. E chega um momento que só fala assim, eu quero morrer. Mas Deus tem o tempo certo. Deus sabe todas as coisas. E a gente vai aprendendo que, a gente olha para trás, sente saudades daquele vigor físico. Então a gente costuma dizer assim, eu gostaria de ter 20 anos, só que com a mente que eu tenho hoje. Porque a gente começa a analisar, né, e faz tanta coisa arada, né, típico da idade, e a gente chega
nesse momento, que a gente obedece. Mais uma vez, João obedece. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei. Comeu. E na minha boca era doce como mel. Quando, porém, comi, o meu estômago ficou amargo. Então, tudo aquilo que Deus fala vai acontecer. Deus, não posso pôr um pouquinho mais de açúcar aqui, para que quando chegar no estômago não fique tão amargoso. Não. Come. E a gente gosta, vamos pensar um pouquinho na vida. A gente gosta desse momento doce da vida, não é verdade? Que tudo está dando certo, que tudo é maravilhoso, e quando a coisa começa a amargar no estômago, a gente pode fazer duas coisas. Como o João falou, Deus, como o Senhor falou, está acontecendo, ou então a gente pode murmurar, questionar. Deus diz pelo Espírito Santo, Cristo Jesus anuncia, no mundo tereis aflições. Não é uma escolha nossa, não é? Certamente, se você fosse escolher, você escolheria o doce do mel na boca, mas falaria, não, mas eu quero que elimine o amargo. Mas faz parte. Tem dias que a gente acorda, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, com tanta vida, com tanto vigor. Tem dia que a gente acorda, mas, ô céus, vai levando ali, difícil, mas em tudo, vamos obedecer ao nosso Deus, vamos colocar tudo diante dEle. E aí finaliza, e eu creio que aqui está a razão, o objetivo desse intervalo. Então me disseram, eu quero que você tome essa palavra para a tua vida também. É necessário, estão falando com João, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Ou seja, João, o seu tempo ainda não terminou. Você ainda tem coisas para fazer. É necessário. Queridos, nessa caminhada nós temos visto tantas pessoas que têm colocado a mão no arado, mas largam e olham para trás. Abandonam o chamado. Abandonam ser voz profética anunciando Cristo Jesus, a cruz, o reino, deixando de ir às nações. Eu pensei um pouco em mim, eu pensei um pouco em nós como igreja. Nós não podemos perder o nosso coração missionário. Conversando com uma missionária esta semana, foi um encontro muito gostoso, que o pai dela foi meu professor no seminário, pastor, foi colega da Miriam, e a gente lembrou algumas coisas, e eles vieram entregar as bandeiras, tiveram um culto de missões, emprestaram as bandeiras, e aí a gente estava falando, né, do campo missionário, etc, a luta que a gente tem passado como igreja, não é? Todas essas coisas que os irmãos sabem. E daí perguntaram dos campos, e ali eu falei, Jesus, obrigado, Senhor. Porque a maioria das igrejas, por mais, entre aspas, prósperas que sejam, quando você pergunta quantos missionários vocês têm, é difícil a gente encontrar. Muitas vezes tem um missionário que é de uma instituição que a igreja está ajudando com parte do sustento. Nós não podemos deixar, amados, de forma alguma,
de entender a batida do coração de Deus pelos povos, nações, línguas e reis ou reinos. Nós temos visto algumas igrejas prósperas, louvado seja o nome do Senhor, mas que não têm o coração de enviar aos povos não alcançados. Pensam fazer missões é colocar a denominação, a placa, num lugar onde já há muitos outros trabalhos. E eu lembro que a palavra de Deus veio para nós, Romanos 8, 20, 15, 20, Paulo falando que ele ia em campos onde não havia testemunho. Que por mais difícil que seja a situação que a gente esteja passando como igreja, a gente lembre sempre de orar. Orar pelos missionários. Orar pelos campos. Sempre lembrar que existem povos que ainda não ouviram falar de Jesus. Estivemos a semana passada com 3 pastores, irmãos, amigos, vieram aqui nos visitar, e o pastor líder, impactado porque fez uma viagem missionária no sertão, e estava contando a história. Entraram numa casa, tinha santo tal, e a família conhecia aqueles santos, e havia um quadro, o quadro pintado da ceia, Jesus e os discípulos. E aí o missionário perguntou, o pastor perguntou, e aquele dali, vocês sabem quem é? Não sabemos. E aí puderam falar de Jesus. E aquela família então começou a ficar incomodada. Acho que não foi o pastor que veio, acho que foi o professor mesmo, né? Falou assim, nós aprendemos desse santo, mas ninguém falou para nós de Jesus, aqui no Brasil, vizinhos. Nós não podemos perder. E eu creio que Deus está falando para nós que estamos passando por um intervalo como igreja. E precisamos reavaliar muitas coisas. E precisamos voltar a esse amor pelos povos não alcançados e esse desafio. Assim como João. João, logo depois disso, ele não morre na ilha de Patmos, ele volta. E é o único que morre de morte natural. Mas eu creio que esta palavra deixada aqui, direcionada a ele, também é direcionada a mim, também é direcionada a você. É necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações e línguas. Quero convidar você a ficar em pé e nós vamos orar. Denise, você pode desligar ali para mim?